As pessoas falam sobre oração mais do que oram, publicam suas devoções mais do que as vivem. Mas Jesus, ao subir aquele monte e olhar nos olhos dos que o seguiam, disse algo que cortou o ar. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Mateus 6:5. Ele denunciava um tipo de espiritualidade que fazia barulho, mas não movia o céu. Era o som da religião, alto o bastante para ser aplaudido, vazio o bastante para não ser ouvido por Deus. Isaías já havia descrito isso séculos antes. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. E essa distância continua ecoando hoje em meio a curtidas e postagens de fé performática. Há quem ore para o público e não para o Pai, quem repita versículos como slogans, mas não se ajoelhe mais em secreto. O altar se tornou palco e o amém, aplauso. O problema não é orar em público, mas transformar a oração em vitrine. Deus nunca quis ser parte de um espetáculo. Amós também gritou contra esse engano. Aborreço e desprezo as vossas festas, e não sinto prazer nas vossas assembleias solenes. Amós 5:21. Deus não rejeita o som, mas o vazio que o acompanha. E talvez seja esse o grito de Cristo em nossos dias: menos performance, mais presença. Ele não busca eloquência, busca verdade. O Pai não está impressionado com frases bonitas, mas com corações quebrantados. Como disse John Bunyan, a oração é o fôlego da alma, não o som da boca. Hoje, em meio ao ruído do mundo, o desafio é reaprender o silêncio da fé. É desligar o modo religioso e voltar ao lugar onde tudo começou. O quarto, o chão, o secreto. Porque no fim, Deus não ouve o que impressiona, Ele ouve o que é verdadeiro. E quando Jesus disse: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto." Ele não falava apenas de um cômodo com paredes e teto. Falava de um espaço sagrado dentro de nós, onde o ruído do mundo não entra e o olhar de Deus nos encontra sem filtros. Quando orares, observe, Ele não disse se orares. Não é uma opção, é uma expectativa divina. O Pai espera que oremos. Ele aguarda esse encontro silencioso, como quem espera o retorno de um filho cansado, perdido entre compromissos, telas e distrações. A oração não é um evento, é um retorno ao lar. É o respiro da alma, o momento em que a pressa se cala e o eterno fala. Mateus 6:6. Mas note o detalhe. Entra no teu quarto. Jesus aponta para um lugar, um espaço íntimo, exclusivo, onde só cabem duas presenças: você e Deus. O quarto é o símbolo da alma nua. É o ambiente onde as máscaras caem, onde o status não importa, onde o que resta é apenas a verdade. Não há curtidas ali, não há plateia, não há performance. O quarto é a antítese da vitrine. É o altar escondido de onde brotam as orações que sustentam o mundo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91:1. É nesse esconderijo que o coração volta a pulsar em compasso com o céu. Outro ponto abordado por Jesus é fechando a porta. Jesus é ainda mais específico. Ele não quer apenas que entremos, mas que fechemos a porta. Porque a comunhão com o Pai exige exclusividade. Há orações que Deus só ouve quando os ruídos se calam. Fechar a porta é um gesto profético, é dizer ao mundo agora não. É renunciar por um momento à necessidade de ser visto para ser verdadeiramente encontrado. Fechar a porta é encerrar notificações, silenciar vozes, desligar aparências. É se permitir estar inteiro diante de Deus. Quantos de nós ainda sabemos fazer isso? Vivemos uma era onde tudo é exposto. A fé, o amor, a dor, até a devoção.
Mas há um tesouro em permanecer anônimo diante do Criador. Há poder em uma alma que busca o invisível sem buscar aplausos. E é nesse silêncio que o Pai se revela. Teu Pai, que vê o que está em secreto, te recompensará. Mateus 6,6. Há um mistério aqui. O Deus invisível escolhe manifestar sua presença no invisível do homem. Não é o tamanho da oração, nem a eloquência, nem o cenário. É a entrega. O Pai não se impressiona com volume, ele responde à verdade. Andrew Murray disse: Deus faz mais em 5 minutos de oração sincera do que em 5 anos de atividade sem comunhão. E quantos de nós temos vivido exatamente o oposto? Anos de atividade sem intimidade, correndo por Deus, mas raramente com Deus? A pressa nos roubou o altar, as notificações tomaram o lugar da adoração. Mas Deus continua ali, esperando, no quarto. Quando Jesus fala do Pai que está em secreto, ele revela algo precioso sobre a natureza divina. Deus habita no silêncio. Ele é o Deus das entrelinhas, do sussurro, do momento em que as palavras acabam e só resta o coração aberto. O quarto fechado se torna o céu aberto, porque é ali que o Espírito Santo se move livremente. No secreto, o Pai não apenas ouve, ele cura, revela, restaura, renova. Ali não há protocolos, só presença, não há discursos, só entrega. O secreto é o lugar onde as lágrimas são linguagem, o silêncio é adoração e o arrependimento é perfume. É o espaço onde o Espírito traduz gemidos em milagres. Jeremias 33:3 ecoa essa verdade. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus revela segredos apenas a quem se dispõe a entrar no secreto. E talvez por isso tantos não o ouvem, porque preferem o barulho das multidões ao som suave da presença. Mas há um céu aberto dentro de um quarto fechado, e é ali que o sobrenatural acontece sem holofotes, sem câmeras, sem likes. É no escondido que os céus se movem. No quarto, o invisível trabalha, o Espírito fala, o Pai recompensa. A recompensa do secreto não é necessariamente visível. Às vezes é paz, às vezes é direção, às vezes é simplesmente a certeza de que Ele te ouviu. A maior recompensa é o próprio Deus, porque o quarto é o lugar onde deixamos de pedir bênçãos e começamos a buscar o abençoador, onde a oração deixa de ser lista e se torna laço, onde a fé deixa de ser teoria e se torna respiração. O quarto é o útero da fé, o lugar onde nascem os propósitos que mudarão o mundo sem que o mundo perceba. E é nesse esconderijo que o crente amadurece. Quando ninguém está olhando, é quando Deus está moldando. No secreto, ele forma caráter, cura feridas, realinha o coração. O que é plantado em oração floresce em público. É por isso que Jesus orava sozinho antes de pregar às multidões, porque a autoridade pública nasce da intimidade privada. Só quem fecha a porta com Deus pode abrir o céu sobre os homens. Mas o mundo moderno nos empurrou para o oposto, uma espiritualidade performática. Mostramos a devoção, narramos a oração, transformamos até o choro em conteúdo. E sem perceber, trocamos o altar pela audiência. Mas o Pai continua chamando, não para o palco, mas para o quarto, não para o barulho, mas para o silêncio, não para ser visto, mas para ser transformado. Há um convite escondido em Mateus 6,6, um convite ao invisível, ao profundo, ao real. Então feche a porta. Deixe o mundo lá fora por um instante. Respire, fale com Deus como quem volta ao lar. Diga o que doer, confesse o que te prende, silencie o que não sabe dizer, porque o Pai está ali, esperando. E quando você o encontrar em secreto, o céu se abrirá sobre você. E é neste momento que a alma se cala, não por falta de fé, mas porque a presença de Deus é grande demais para caber em palavras. Jesus disse, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos.
Mateus 6, 7. É como se ele dissesse: parem de tentar impressionar o céu. Deus não mede a profundidade de uma oração pela quantidade de palavras, mas pela verdade que habita nelas. Às vezes, o gemido diz mais que o discurso. Às vezes, o olhar úmido é mais sincero que o sermão. A oração não é um espetáculo, é um encontro. Não é o palco da eloquência, é o abrigo da vulnerabilidade. O silêncio, quando é cheio de Deus, se torna mais poderoso do que qualquer oração pronunciada. Vivemos em uma era em que tudo precisa ser dito, mostrado e compartilhado. As pessoas falam até o que não sentem, rezam o que não vivem e transformam o sagrado em performance. Mas diante de Deus, o verbo perde o brilho e o coração ganha voz. Ele não precisa das nossas palavras bem formuladas, mas da nossa verdade. Eclesiastes 5:2 adverte: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. O silêncio, nesse contexto, é reverência. É reconhecer quem Ele é e quem nós somos. É o instante em que a criatura se curva diante do Criador e simplesmente ouve. Mas o homem moderno teme o silêncio. Ele aprendeu a preencher cada pausa com ruído, cada espaço com distração. O silêncio se tornou um território desconfortável, porque nele somos confrontados com o que realmente somos. É por isso que muitos evitam orar sozinhos, porque ali não há filtro, não há disfarce, e a voz que ecoa é a da consciência. Porém, é exatamente nesse lugar que Deus mais fala. No silêncio, Ele sussurra o que o barulho não permite ouvir. O Espírito Santo fala em frequência baixa e só quem se cala o suficiente percebe o som da presença divina. Romanos 8:26 nos recorda: o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há orações que não passam pela boca, mas nascem no coração. São preces que o Espírito traduz em lágrimas, em respiração, em quietude. O som da respiração se torna oração. O arrepio da alma se torna resposta. É nesse tipo de oração que deixamos de falar para Deus e começamos a estar com Deus. A diferença é profunda. Oração não é um discurso para o céu, é uma conversa com o Pai. E há momentos em que o amor é tão intenso que o diálogo se transforma em silêncio. O silêncio do adorador é o eco da presença. É o instante em que o coração se curva e o espírito se manifesta. A.W. Tozer escreveu: quando não souber o que dizer, adore. O silêncio do adorador fala mais alto que 1000 palavras. Há um poder oculto em simplesmente permanecer diante de Deus, sem pedir, sem explicar, apenas sendo. Esse tipo de silêncio não é vazio, é cheio de glória. É como estar diante de um pôr do sol. Você não precisa comentar, basta sentir. Quando a alma é tocada pela presença divina, o silêncio se torna adoração. E essa adoração muda tudo. Ela cura, consola, reorganiza. Em um mundo onde tudo é falado em excesso, Deus ainda se revela aos que sabem calar, porque o silêncio é o idioma do Espírito. Nele, as palavras humanas se tornam pequenas demais para descrever o que o coração vive. É ali que o Espírito traduz o indizível. Às vezes, não é preciso dizer: Senhor, me ajuda, porque o suspiro já é um pedido. Não é preciso clamar: Senhor, estou aqui, porque o silêncio já é presença. O verdadeiro poder da oração está mais na entrega do que na retórica. Há um momento em toda a jornada de fé em que Deus parece ficar em silêncio também. E é aí que muitos desistem. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é construção. Ele trabalha no intervalo entre nossas palavras e suas respostas. Quando tudo parece parado, o céu está em movimento. O silêncio é o ateliê onde Deus esculpe nossa fé.
Aprender a permanecer nesse espaço é o segredo dos que conhecem o coração do Pai. O silêncio orante é também um ato de humildade. É dizer: Senhor, não sei o que dizer, mas sei que o Senhor está aqui. É aceitar que o controle não está em nossas palavras, mas em sua presença. E quanto mais oramos assim, mais o Espírito nos molda. A alma se acalma, os pensamentos se alinham, e a paz que excede o entendimento desce como chuva sobre o deserto. Há um som nesse silêncio, o som do coração batendo em ritmo com o Espírito, o som da respiração que se mistura com o fôlego divino, o som suave da presença que invade o invisível. É nesse tipo de silêncio que milagres começam, porque o que o barulho não cura, o silêncio de Deus transforma. Quando a oração se torna comunhão e a comunhão se torna presença, o quarto fechado se torna o céu aberto. E talvez esse seja o maior desafio da fé hoje. Reaprender a orar sem pressa, sem roteiro, sem plateia. Reaprender a estar. Orar não é dizer tudo o que se sente, é sentir tudo o que se diz. E às vezes é simplesmente permanecer em paz diante daquele que sabe de tudo. No fim, o silêncio que ora é o ponto onde o humano e o divino se encontram sem precisar de tradução. É o eco do amor entre o Criador e a criatura. Quando as palavras cessam, o Espírito fala. E quando o Espírito fala, até o silêncio se ajoelha. E Jesus conclui este trecho do Sermão da Montanha com uma revelação que atravessa os séculos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Mateus 6:8. Aqui, ele desarma toda a tentativa humana de transformar a oração em um teatro. Deus não se comove com repetições, gestos calculados ou palavras escolhidas para comover. Ele responde àquilo que é invisível, a verdade que vibra no interior da alma. O Pai vê o que ninguém mais vê. Ele ouve o que nunca foi dito. Ele percebe o que nem mesmo o homem conseguiu compreender de si. A oração eficaz não é a que impressiona, mas a que se entrega. E é nesse espaço de honestidade radical que o invisível se torna audível diante do trono de Deus. Quantas vezes achamos que precisamos convencer o céu? Repetimos, insistimos, clamamos como se o Pai fosse surdo ou distante. Mas Jesus está dizendo o oposto. O Pai já sabe. Ele sabe o que você sente antes mesmo que consiga formular. Ele conhece o peso que você não contou a ninguém, as dores que você esconde por trás do sorriso. Ele percebe o medo escondido entre as palavras, o desânimo disfarçado na rotina. O Pai não precisa de performance, ele busca presença. E essa verdade liberta, porque a oração deixa de ser um esforço para alcançar Deus e se torna um retorno ao lugar onde ele já está. O contraste entre repetir muito e ser ouvido pelo coração é o divisor de águas entre religiosidade e relacionamento. A repetição é o esforço humano tentando gerar o que só o Espírito pode produzir. Mas o coração quebrantado fala diretamente ao coração de Deus. O Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O quebrantamento é a linguagem do céu. O Pai se aproxima não da eloquência, mas da entrega. Oração não é um texto decorado, é um grito sincero de quem se recusa a desistir. E talvez seja por isso que as orações mais poderosas raramente são bonitas. Elas nascem do desespero, da dor, do chão da alma. São orações sem forma, mas com essência. É o Senhor me ajuda, sussurrado entre lágrimas. É o não aguento mais, murmurando entre soluços. É o fica comigo, dito com a voz embargada e o coração em pedaços. E é nesse exato instante que o Pai inclina os ouvidos. Porque ele não se atrai pela perfeição, mas pela sinceridade. Hebreus 4:15-16 nos lembra: temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça,
para alcançarmos misericórdia e acharmos graça em tempo oportuno. A oração verdadeira nasce quando cessam as tentativas de parecer forte, quando o coração, cansado de lutar, finalmente se dobra. Quando o homem deixa de tentar ser o herói da própria história e reconhece que só a graça o sustenta. Deus não rejeita esse tipo de oração. Ele a recolhe como um perfume precioso, invisível aos olhos, mas perfumando os céus. A oração feita em desespero é a mais honesta das declarações de fé, porque só se clama de verdade quando já não há mais nada a segurar. E.M. Bounds escreveu: a oração eficaz é feita no secreto da alma, onde apenas Deus e o homem se encontram. É ali, nesse santuário invisível, que as maiores batalhas são vencidas. O quarto, o silêncio, a lágrima, tudo isso se torna altar. Porque o invisível para o mundo é visível para Deus. Ele vê quando você dobra os joelhos em silêncio, quando segura o choro para não ser visto, quando fala com Ele dirigindo, lavando a louça, caminhando sozinho. Ele vê. E mais do que ver, Ele ouve. E quando o Pai ouve o invisível, algo se move no espiritual. Às vezes não imediatamente, mas profundamente. Há orações que não mudam as circunstâncias de fora, mas transformam a alma por dentro. E quando o interior muda, tudo ao redor começa a ser reorganizado. A oração é a ferramenta secreta dos que não têm poder, mas têm fé. É o canal que liga a fraqueza humana à força divina. Deus não está procurando quem ora bonito, Ele está procurando quem ora de verdade. Há orações que movem o céu porque foram ditas com o coração rasgado, sem preocupação com gramática ou aplausos. Quando o Pai ouve esse tipo de som, Ele se levanta do trono, porque o céu responde ao quebrantamento. É o invisível que toca o invisível. Talvez o maior milagre da oração não seja a resposta, mas o fato de que Deus, o Criador do universo, nos ouve. Ele que sustenta galáxias se inclina para ouvir a respiração trêmula de um filho. Não há oração pequena demais, nem lágrima desperdiçada. Cada suspiro é registrado, cada gemido é interpretado, cada silêncio é traduzido pelo Espírito. Há um céu aberto dentro da sinceridade. Quando o homem ora do fundo da alma, o Pai abre caminhos que ninguém vê. Às vezes, Ele não muda o cenário, muda o coração. Às vezes, não cessa a tempestade, ensina o filho a caminhar sobre ela. Oração é isso. O invisível sendo ouvido, o improvável sendo tocado, o impossível sendo transformado. E se você acha que Deus não está ouvindo, lembre-se, Ele sempre esteve. Ele só trabalha no tempo em que a fé amadurece. O Pai não responde à performance, responde à verdade. E enquanto o mundo busca visibilidade, o céu busca vulnerabilidade. Ele não precisa de palavras bonitas, ele precisa de corações sinceros. Então, feche os olhos, respire fundo e diga o que há dentro, mesmo que seja confuso, mesmo que seja só um choro, mesmo que seja só silêncio. Porque o Pai ouve o invisível. E quando Ele ouve, o impossível começa a se mover. Pois há orações que não apenas pedem, elas transformam. Não apenas movem o céu, mas movem o coração humano para que esteja em sintonia com o céu. A verdadeira oração não é uma lista de desejos, mas um realinhamento de propósito. Ela molda a alma, cura feridas, ajusta a direção e reacende o fogo que o tempo apagou. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É nesse lugar de entrega e confiança que o invisível começa a se mover. A oração que move o invisível é a que nasce da fé que aprendeu a esperar. Ela não exige,
confia, não pressiona, descansa. É o tipo de oração que entende que o milagre mais importante não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro. Quando o coração é realinhado, a alma encontra repouso, mesmo antes da resposta. O quarto escuro, onde o homem se ajoelha sozinho, se torna um espaço sagrado. E é ali, enquanto o mundo dorme, que Deus acende pequenas luzes de eternidade. Luzes que não iluminam o ambiente, mas a consciência. Um quarto silencioso pode parecer insignificante, mas é o campo de batalha onde o invisível se decide. Cada lágrima derramada ali é uma semente. Cada oração sincera é uma porta aberta. O quarto fechado que o mundo ignora é o lugar onde o céu se inclina. A imagem é poética e real. Um cômodo pequeno, paredes simples, uma janela por onde entra uma fresta de luz e ali um coração em paz. Porque o verdadeiro milagre não é a mudança das circunstâncias, mas o encontro com o próprio Deus. Nos tempos em que vivemos, essa prática parece quase impossível. Estamos cercados por distrações, por urgências artificiais, por telas que disputam nossa atenção. O altar pessoal foi sendo desmontado aos poucos, não por falta de fé, mas por excesso de ruído. A alma moderna desaprendeu a se recolher, mas o Espírito Santo ainda convida. Volta ao quarto. Reconstrói o altar onde você me ouvia, porque a oração ainda é o fio que liga a criatura ao Criador. E quando esse fio é restaurado, o invisível volta a se mover. Há um poder silencioso que nasce de quem ora com constância. É o poder da entrega. Quem ora diariamente, mesmo sem ver resultado imediato, está cultivando fé. E fé é a matéria-prima dos milagres. O Salmo 145, 18, 19 diz: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumpre o desejo dos que o temem. Ouve o seu clamor e o salva. O segredo é esse, em verdade. Oração não é técnica, é sinceridade. Deus não se impressiona com métodos, mas se move por amor. Quando a alma ora de forma verdadeira, algo invisível acontece. Correntes espirituais se quebram, pesos se dissolvem, direções são ajustadas. Às vezes, Deus não responde com palavras, mas com paz. E essa paz é o sinal de que o céu ouviu. É o toque suave da eternidade dizendo: eu estou aqui. Essa é a recompensa de quem ora em secreto. Não aplausos, mas presença. Não visibilidade, mas comunhão. Jesus prometeu em João 14, 13, 14: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa promessa não é cheque em branco para desejos humanos, mas convite para alinhar a vontade com o propósito divino. Orar em nome de Jesus é orar com o coração dele, desejando o que ele deseja, amando como ele ama. E quando essa sintonia acontece, o invisível se torna inevitável. A oração que move o invisível também move o orante. Ela nos muda para que sejamos a própria resposta de Deus. Kierkegaard disse: a oração não muda Deus, mas nos muda para que sejamos resposta dele no mundo. É isso, a oração transforma o homem comum em instrumento divino. O coração que ora com sinceridade começa a agir com compaixão. A fé que clama no secreto se torna amor em ação no público. O quarto se torna escola e o altar se torna missão. Mas há algo ainda mais profundo. Quando um homem aprende a viver de joelhos, ele aprende a enxergar a vida de outra forma. A oração se torna uma lente. E quem enxerga pela lente da oração vê graça onde antes via caos. Vê propósito onde antes via dor, porque a oração muda a percepção. Ela nos ensina que o invisível é mais real do que o que se vê. O que o mundo chama de perda, Deus chama de processo. O que o mundo chama de atraso, Deus chama de preparo. A alma que ora entende o tempo de Deus, e isso basta. No fim, tudo volta ao quarto. Aquele pequeno espaço onde a luz entra pela janela e a alma repousa.
aquele lugar onde você deixou suas lágrimas, seus medos e suas esperanças. O quarto é o símbolo da vida espiritual. Simples, íntimo e real. É ali que Deus constrói homens e mulheres que o mundo nunca verá, mas o céu conhece pelo nome. O quarto fechado é o útero dos milagres, e quem aprende a permanecer nele nunca mais vive de aparência, porque encontrou o essencial, a presença. Então, se hoje o ruído te distrai, se a rotina te seca, se a fé parece distante, volte ao quarto, feche a porta, fale pouco, espere muito. Porque o Deus que te vê em secreto ainda está lá, esperando para ouvir o som da tua alma. E quando você orar, lembre-se, há um céu inteiro em movimento por causa de uma oração silenciosa. O invisível obedece à voz da fé. E o Pai, que ouve o que ninguém ouve, ainda recompensa com aquilo que ninguém pode tirar: paz, propósito e presença. Talvez você ache que Deus silenciou, mas o silêncio dele nunca é ausência, é convite. O Pai ainda desce no quarto onde ninguém vê, ainda escuta o choro que não virou palavra, ainda responde o coração que se dobra em secreto. Se esta mensagem tocou algo em você, compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que a presença de Deus é real e que é possível fortalecer sua vida de oração. Porque o céu ainda se abre para quem fecha a porta e escolhe ficar a sós com ele. Vamos juntos redescobrir o poder transformador de um quarto com a porta fechada. Se inscreva no canal e conheça as nossas playlists com reflexões edificantes para abençoar sua preciosa vida.